E esta que nós estávamos usando ontem. E, deixa eu pegar mais. Nós também fizemos uso desta daqui. Olha, a caixa fechada, essa da CIS, essa custa muito barato. O Godet. E hoje eu quero mostrar uma outra coisa que seria vocês fazerem o próprio Godet. Essa aqui é a da Pentel. E essa daqui é da Steiger. Vamos ver como ela funciona. Certo? Como preparar um Godet? Godet é qualquer lugar que vocês usam para pintar. Pode ser um pires. Pode ser esse acrílico aqui, ó. Esse aqui é um Godet preparado para pintar. Vocês podem comprar um Godet. Essa daqui, ó, da Sinuarte. Ela é meio carinha, custa uns R$19. Ou seja, esse Godet que vem sem tinta nenhuma é mais caro que essa aquarela aqui. Acabei grudando ali. Ó, que é essa aquarela. Viram? Godet é uma coisa cara. Então, quando vocês compram essas aquarelas bem baratas, ela já vem um Godet. O importante é ressaltar que o Godet tem que ser branco ou transparente. Por qual motivo? Olha só. Esse é transparente e esse é transparente. Esse Godet é um dos mais caros. Ela é branca. Porque quando vocês põem a cor de fundo muda. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar esse daqui. Percebe que está verde? Certo. Se eu colocar sobre o verde, tudo fica verde, ó. Tudo fica verde. O laranja fica esverdeado, não é? Então, a cor de fundo conta. Se o fundo for de uma outra cor, ela vai somar com a cor que está transparente e vocês não vão ver a cor real. Então, por isso, use um Godet transparente com fundo branco ou um Godet branco. A melhor coisa. Pode ser acrílico, pode ser vidro. Vou pegar um Godet para vocês verem com um CD. Eu jurava que tinha separado o CD para essa aula, então só tenho essa. Acho que eu me enganei. Não tem problema, vamos usar essa. Esse CD, ó, ele tá meio sujo, mas eu uso do lado limpo, tá? Vamos esconder a propaganda para evitar restrições. Aqui, ó. Virou um Godet branco. E se eu não limpar, uso o lado prateado, vai funcionar muito bem. Então, o Godet é um lugar que vocês misturam tinta. Só isso. Os Godets de acrílico, de plástico, elas são ruins para tinta acrílica e de óleo, porque elas vão riscando com o tempo. Para essas, melhor é um Godet de louça ou de vidro. Ou um pedaço de vidro também pode ser um Godet. Certo? Então, qualquer coisa lisa para misturar com tinta vira um Godet. Certo? Eu vou fechar essas. Eu vou fechar a de pastilha. E eu vou mostrar as de bisnaga. Onde que eu deixei elas? Aqui. Começando com a Pentel. Bonitinha, né? Então, vamos ver aqui. Nós temos a ciano, o red púrpura, vermilion. Vermilion não é vermelho, é um vermelho alaranjado. E o amarelo, um marrom, que a gente chama de atalho, verdes, que nós chamamos de atalho. Olha, tem um vermelho também, red, rouge em francês, hot em alemão. Bom, vou deixar aberto, a gente vai usar. Então, vamos fazer um desenho. Aqui, vamos continuar essa pintura. Aqui está. Nós estamos pintando isso daqui, a gente usa do lado. Lembre-se que essas marcas são em relação ao gouache, não à aquarela, tá certo? Nós já falamos sobre algumas marcas de aquarela. Mensagens? Obrigado, Léa. Valeu por todos vocês estarem aqui. Oi, Reno, seja bem-vindo. Valeu a presença aí. É importante para mim a presença de vocês. Olha, enquanto eu me preparo, as aulas são assim, ó. Tá aqui. São nesses dias aqui.
sábado, domingo. Sábado, domingo. Esse araminho aqui tá atrapalhando a visão, deixa eu passar para cima. Ela é uma mola que mantém esticado, esse daqui mantém estável. Isso aqui, pronto. Agora, tá aí. Para de balançar. Agora vocês não têm um arame sobre o meu rosto. E me conseguem me ver melhor, né? Tá. Aí. Papel. Coloco no lugar. Água. Então nós precisamos de pano. Pode ser um trapo. Tudo bom? Que bom que você tá bem. Renor 44. Beleza. Pano. Papel higiênico, que vai servir para diminuir a umidade quando for necessário. Nós precisamos de água. Eu comentei que é interessante ter duas águas. Duas. Certo? Duas águas. Não encha inteira. Uma vai se chamar água suja e a outra limpa, para vocês conseguirem limpar completamente o pincel. Não enche inteiro para evitar acidentes. E, obviamente, vocês vão precisar de pincéis. E pincel vocês vão colecionando. E, como disse, vocês vão se acostumando com ele, entendendo o funcionamento. E o interessante é que alguns, eles consigam ter uma ponta fina quando vocês ajeitam ela. Desse jeito. Tá vendo esse pincel aqui, ó? Nossa, ele tá duro. Por que ele tá duro? Ah, sei lá. Não tá funcional. Eu tô sentindo com o dedo, ó. Carinho com o pincel. Vê? Ó, afinando com a mão. Deixa eu colocar mais pra cá pra vocês verem melhor. Afinando com a mão. Olha só. Tentando fazer uma ponta. Certo? Ele tá vermelho porque ele tem uma cerda vermelha. Se der certo mesmo. Você falou alguma coisa anteriormente, ele foi deletado, deixa eu conferir. Você falou tudo bem, se der certo mesmo. Bom, vamos lá. Tá aqui. Vamos ver um outro pincel. É sempre legal você terem mais de um pincel para não precisar ficar limpando. Ah, tá. É que apareceu uma frase tua assim, se der certo mesmo. Talvez seja em relação a algo que eu falei. Aqui. Ó, esse pincel é muito bom, é da Sinuarte também. Ó, fiz a ponta. Ah, olha só esse daqui. Percebe que essas cerdas estão meio puladas? Isso é resultado de composto químico, quando vocês usam com óleo, quando vocês usam com uma tinta mais forte. Aí vocês vão limpando. É muita preguiça para limpar. Não, você tem que cuidar bem do pincel. Então, daí, quando vocês passam elementos mais agressivos, ele vai agredindo a pelagem. É igual o cabelo. É igualzinho o cabelo. Se vocês não tratam bem o pincel estraga, igual o cabelo estraga. Tem pessoas que disseram, e é real, que é legal a gente lavar com condicionador. Como a gente falasse cabelo. Ó, a pontinha. Percebe? Esses são mais gastos porque eu usei na aquarela. Na aquarela não, na tinta óleo. Aí ela dá um efeito mais chato. Neto, sim. Eu faço o clube de desenho na IEG, quarta-feira à tarde. Aí está. E o clube de desenho lá é muito em conta. É mais barato o clube de desenho que a aula normal, assim, na K2. Porque é junto da escola, né? Se eu não me engano, é 115. É um dos mais baratos lá. 1 hora. Ó, faz a ponta. E claro, tem outros que são mais duros, mais chapeados e assim vai. Mas nós temos o suficiente. Então, aqui está. O que nós vamos fazer de pintura? Aqui. Cita um personagem, qualquer personagem, pode ser o personagem de anime. A Ceramic é muito bacana, porque o preço dela é razoavelmente boa. Compra o 2,
o 4 e um bem grandão. Tipo, esse aqui é o 8, pode ser o 10. Porque ele precisa maior para cobrir. Por isso que ela é legal. A cerâmica é legal por isso. Tem uma outra marca que tem uma espuminha assim, que é muito baratinha. Bem colorida, é essa daqui. Aí vem num jogo. É mais barato que a cerâmica. E é boa também, é macio. Uma raposa. É, poderia ser. Uma raposa. Fox. Vou usar uma referência aqui. Vamos ver. Um lobo-guará. Tá, um lobo-guará. Um instante. Ó. Esse é o lobo-guará que nós vamos fazer. Armazenamento é suficiente para backup. Não tem problema, tá tudo certo. Eu não quero fazer backup. Volta. Aí, eu só quero o lobo. Quando a gente está vendo o lobo, nós temos a questão da proporção. Vocês veem a cabeça dele. A cabeça dele está... Ó, nós vamos fazer esse tamanho. Um pouquinho maior. Aqui. Ó a cabeça dele. Está nesse tamanho, certo? Então, não precisa ser a cabeça dele a proporção. Vocês medem do que vocês quiserem. Eu fiz uma bolota assim, mais ou menos, tá? A orelha é um pouco maior. Coloca essa bolota aqui. Quando eu coloco essa bolota aqui, eu estou colocando aqui igual. Então, quando eu coloquei aqui, olha só. Aqui que está a perna dele. Aí eu coloco essa bolota, que é a mesma bolota que esta, que está aqui também. E o que eu tenho, quando eu coloco essa bolota, eu tenho o joelho aqui. O joelho não, desculpe, o pulso, é o braço, né? Aí, na parte de baixo, se esconde no capim. Aí está, braço, corpo, cabeça. Vocês conseguem ver o traço? Não, né? Eu consigo, assim, bem de leve ali, ó. Tá vendo o traço? Bem de leve aqui, ó. Eu sei arte. Aí que vem a questão. Quando a gente dá aula, a gente deixa mais forte. Quando a gente não está dando aula, a gente faz só o suficiente para a gente enxergar. Eu vou reforçar para vocês verem, mas olha como tá. Eu consigo enxergar. Percebe? Ó. Mas eu vou deixar mais forte para vocês acompanharem melhor. O problema é que no final, o traço aparece. E isto conta na pintura final. Por isso, o traço de esboço tem que ser muito fraco. Vamos fazer o seguinte, a parte de construção, se quiser ver bem, volta para as aulas de animal que está gravado no YouTube. Todas as aulas estão gravadas no YouTube, tá certo? Então, vamos deixar assim mesmo. Então, peço desculpas aí. Vou reforçar só um pouco aonde eu sei que eu vou cobrir com a água. Assim. Ó. Dá para ver melhor, né? Aqui, ó, pelinho. E aqui a cabeça. Se eu olhar bem a cabeça, eu vejo esta bola aqui. Eu vejo esta bola aqui. Desta bola eu vejo reto aqui. Eu vejo reto aqui. Isso aqui é uma escultura. Lembrando que hoje não é a aula de desenho. Nós já temos desenho de animais. Aqui eu vejo esta onda, esta parábola indo para cima. E interessante, eu usei a palavra parábola. Esta forma de morro, de dedo, se chama parábola. Isto é uma linguagem de geometria. Aí, às vezes, a pessoa não vai me entender porque não aprendeu isso ainda em geometria. Ou aprendeu e esqueceu, foi muito tempo. Para quem tem que gravar parábola, né? Ou até em português, parábola, contação de uma história, tem as parábolas cristãs. Bom, a parábola é algo que sobe, curva e desce na geometria. É o formato. Ok? Então tá. Aqui. E aqui, olha, nós temos isso aqui. Parece uma gota gigante que vai de lá para cá. Nós temos isso aqui. Eu tenho uma linha aqui que está me incomodando. Eu gostaria de apagar e para isso eu ia precisar de uma borracha. Será que eu acho uma borracha fácil? Eu acho que não vou achar fácil. Eu coloco todas as borrachas num estojo de borracha. Mas talvez tenha uma aqui. Estou sentindo. Tá vindo. Aqui. Fora do lugar. Boa. Pronto, apaguei aquela linha de lápis. E vamos fazer a gota. Ó, aí está a gota. Aqui ele vem mais para cá. E o rosto está levemente inclinado assim. Quantos pedidos da borracha some? Ela some na hora. Quando a gente quer uma borracha, ela some. Tudo que a gente que é desorganizado e tem TDAH, que a gente se atrapalha, some na hora quando a gente quer. Aí está. Agora aquelas pessoas que são super organizadas, tem tudo certinho.
catalogado e tudo legal, assim. Ó, o olho, tá aí, ó. 2 olhos, eu fiz a linha para não me perder. Ela não vai estar exatamente igual, porque estou fazendo bem rápido para mostrar a pintura. Eu quero ver se eu consigo terminar isso daqui e fazer mais alguma outra coisa para a demonstração. Porque a explicação demora. Quando a gente explica, demora. Ó, eu sei que está nessa altura da orelha. E eu coloco isso, mas parece gigante, não é? Parece gigante. Vamos ver. Ela está nessa altura. Eu vi, eu tenho certeza. Eu olhei. Ela está aqui. Mesmo que aqui pareça muito gordo, muito grande. Porque eu vi. E o nosso olhar vale mais do que a nossa impressão. Aqui, se eu faço essa bola e coloco aqui, ela dá até aqui. Significa que esse daqui é a altura para essa parte da barriga. E se eu pegar esta bola e colocar aqui do lado, ela bate aqui, ó. O início da coxa. Então, se eu pego essa bola aqui, ela bate aqui. O início da coxa. Logo, o joelho vai estar aqui, ó. Joelho. O cotovelo está um pouco para baixo, está bem aqui. Aqui está o húmero. Aqui está a escápula. E aqui está o colarinho. O colar. Para vocês verem. Viram? Colar. Cotovelo. Joelho. Joelho. E ele desce fazendo esse pernil. Pernil. Tá aí. Aí ele vai descendo. Parece que ele aumenta um pouco para cá. Até chegar no calcâneos. Que tá aqui, ó. Calcâneos aqui. Bem perto desse pulso. Abaixo desse pulso aqui. Então, abaixo desse pulso. Bem aqui. Calcâneos. Aí ele vai para frente. E ele se esconde no outro pé. Na mão, no caso. Esta é a mão. E essa mão forma este espaço negativo. Olha só que tem aqui. Uma ogival. Tá vendo? Ó? Ogival. Uma ponta. Assim. Forma de capela. Então eu tenho que fazer dessa altura aqui, ó. Uma ogival. Quase que bateu certinho, então estou indo quase bem. Não muito bem, mas quase bem. Como eu disse, não está totalmente certo. Aí nós temos a cauda, que do glúteo desce vertical. E a outra pata está bem aqui, ó. Fazendo também aqui uma triangulação. Ó, o calcâneos aqui aparece muito bem. O calcâneos, tá ali, ó. Calcâneos, a ponta do calcâneos. Aqui aparece mal, né? Mas ali aparece muito bem a ponta do calcâneos. E aqui, a pelagem da cauda. E está feita. Nós temos o esboço. Agora a pintura. É o que importa. É o que interessa. Vamos fazer a mistura da cor. Nisso daqui. Será que eu tenho uma tesoura fácil aqui? Tem. Aqui está. Estou preparado. Sou o Batman. Estou cortando. Em volta do CD. Para manter branco. Ó, meu CD Godê ficou branco. Poderia ser transparente? Poderia. O fundo é branco. Então, vocês podem usar um acrílico branco e pôr uma folha branca atrás e tá tudo certo. Godê, pronto. A cor é marrom avermelhado. Eu posso usar atalho, marrom avermelhado, mas eu quero mostrar um pouco de teoria da cor. Então, eu vou pegar não vermelho. Será que esse red purple? Vamos ver. Talvez. Talvez ele seja bem próximo ao magenta. Vamos descobrir. Amarelo. Lembre-se das primárias? Magenta, amarelo e cian. Ó, tá aqui. Essa tinta que eu estou usando é da Pentel. E o cian. O cian mais próximo é o cerúleo. Esse é o ultramarine, mas eu acho que não tem cerúleo aqui. Esse é o Blue Sky, céu azul. Não, essa não. Então vamos usar este mesmo. Ele é meio marrom, tá vendo? É um líquido que eles colocam para proteger. Este é um CD. Antigamente o pessoal colocava esse aqui no computador. Alguns computadores ainda tem. Você aperta, ele abre um espaço para pôr o CD. Então isso daqui é um CD. E muito mais antes tinha o CD player. Também dá para escutar música. Ó, tem um cabelo aqui. CD player. Nossa,
Ficou escuro, né? Então virou um disco de acrílico, como você falou. Não deixa de ser, né? Aqui, ó. Azul. Quando a gente misturou cian com azul, a gente teve o violeta. Lembram disso, né? Cara, antigamente, tu ia na feira e comprava 3 desses por 10 reais. Acho que é isso que você falou. Ó, ficou preto. Lembra que eu falei? A mistura de magenta, cian e amarelo é preto. E tá aprovado. Ó, preto total. Com aquarela. Certo? Podemos começar com preto, se quiser. Quando começa com preto, é meio a la Alex Rosa. É uma outra técnica, tá? Vamos fazer bastante preto aqui. O atalho é usar preto. Mas muitos aquarelistas não gostam de usar preto. Porque dizem que a arte fica feia. Então, quando vocês fazem, às vezes você não consegue atingir o ponto. E quando não atingir o ponto, não fica bem preto. E vamos fazer aqui, ó. Olha como ele tá pretão. O truque é a pinceladinha pequena. Não tá muito afiado isso daqui. Vou usar um outro pincel. Eu não limpei aquele pincel. Deixei ele do lado. Posso colocar aqui, posso colocar... Coloquei ele do lado. Com a cerda não encostando em nada para não manchar. Eu vou usar esse daqui, ó. Água. Eu faço o degradê. Olha como ficou violeta às vezes. Por quê? Eu não atingi o ponto. Se eu atinjo o ponto certinho, a mistura certinha dos 3, ele fica bem próximo ou até preto mesmo. Eu já atingi algumas vezes quando estava dando aula o preto. É o tempero da tinta. Ele seria o BR? Talvez, Arceli, você está falando brasileiro, né? Eu acho que o Lobo Guará só tem um brasileiro, mas quando você faz essa pergunta, eu começo a desconfiar das minhas informações. Ó, meio alaranjado. Olha a cor, como eu fiz fácil. Eu misturei o escuro, é terciária. Eu fiz um marrom usando magenta, amarelo e cian. Qual que é a leva que eu falei? Qual que é a informação que eu tinha dito anteriormente? Vocês conseguem todas as cores tendo magenta, amarelo e cian. E é isso que eu fiz, ó. Eu fiz uma variação de cor usando só 3 cores. Ah, essa Pentel? Não, essa não é, brasileira. Já digo bem a fábrica dela, tá aqui. É de Taiwan. Tem uma importadora que é uma importadora chamada Pentel do Brasil. Mas ela é de Taiwan. Ela tem a resina termoplástica, goma arábica e pigmentos. E a origem da fábrica, será que tem? Eu não sei, o papel foi colado bem em cima das informações. Mas não é brasileira não, tá? Eu sabia que não era brasileira. Eu tô lendo aqui, ó. Esse papel foi colado em cima da empresa. A empresa, é que sabe, né? A fábrica pode ser Taiwan, mas a empresa pode ser europeia. A empresa pode ser até brasileira. Ó, a empresa é japonesa. Tá vendo ali, ó? Pentel Co. Limitada Japan. Ali, ó. Beleza? Japonesa. Exato. Olha, como vocês são meus alunos e eu quero dar uma aula bem competente de concept art, eu quero que vocês não falem violeta, roxo, falem violeta. Falem violeta, isto. Por uma questão de linguística. Antigamente, roxo era vermelho no Brasil. Terra roxa é uma terra avermelhada. Não, tudo bem, Renora. O pessoal tudo fala roxo, normal. Mas como vocês são meus alunos, eu quero que vocês falem isto por uma questão mais de linguística. Porque quem faz concept art está ligado ao mundo. Como estão ligados ao mundo, vocês têm que falar a língua original, porque em espanhol, rojo, R-O-J-O, é vermelho. Rosso, em italiano, é vermelho. Hot, em alemão, é vermelho. Red, em inglês, é vermelho. Violet, violeta.
ou purple, ou, entende? Tudo isso é violeta. Então, existe uma diferença na cor. Isso pode confundir vocês na hora de aprenderem outras línguas, certo? Então, tá. Não fale em roxo. Não precisa brigar com a professora, por favor. Aceita o que a professora fala. Se ela falar vermelho, amarelo e azul como primárias, fica quieto, aceita, tá? Não brigue com ela. Se brigarem com ela, nem é brigar. É mostrem informação, mostrem de onde vem, mostrem algum site dedicado, levem, estejam preparados. Porque senão vocês saem perdendo. Não discutam com o professor. Sinto pena do professor que não sabe a verdade, mas não discuta com ele. Menos comigo, por favor. Se eu estiver errando, me corrija. Tá certo? Me prove. Eu não vou dizer que vocês são burros nunca. Eu vou conferir a informação, eu vou pesquisar. E se eu tiver certo, eu vou provar colocando as provas, tá? Eu não vou dizer é porque eu sei. Comigo tá tudo bem. Pode fazer à vontade. Pode dizer, você tá tudo errado, professor. Não é isso não, seu burro. Não, respeito ao próximo, não se acostuma a falar seu burro, tá? Tá ok, seu burro. Mas não discutam com professores, tá? Boa parte dos meus alunos, mesmo avisando para não discutir com os professores, eles foram falar para o professor e não adiantou, tá? Não adiantou. No Google, a gente viu ontem, e no site aparece vermelho, amarelo, azul de primeira. É muito chato. Eles vão provar que vocês estão errados se procurarem no Google. E vocês não vão estar errados. Que a impressora de vocês, que é comércio, funciona assim. Ontem eu mostrei o café, que funciona assim. A impressão. Aqui eu estou mostrando, ó. Violeta eu fiz. Ontem eu misturei vermelho e azul e ficou marrom. Ah, o vermelho, é verdade. Mas olha só. É por causa de um verme, bem isso. Que aqui no Brasil é a corchonilha, é o vermilion, sei lá, esqueci o nome. Tem toda a razão, essa é a história. Mas essa é a história do nome que mudou. Mas por que deixou de ser roxo e por que o roxo virou violeta? Quer dizer, por quê? Isso eu não sei. Eu não sei. Disso que você falou da corchonilha, eu sabia. Isso eu encontrei na pesquisa. Quer dizer, em português também? Isso eu não sabia. Eu vou conferir depois. Eu pensei que em Portugal eles mantiveram o nome. Porque em Portugal eles mantêm muita coisa das antigas, né? Eu não sabia que houve a mudança lá. Mas da cochonilha eu soube. É do verme, lembrei. É do verme. O verme cochonilha. Isso aí. Eles vivem embaixo da pedra. Tem muita gente boa em Portugal. Como em toda parte do mundo. Tem gente boa, tem gente ruim. E vocês falam que a maioria é só impressão. A gente só vai saber se é a maioria se fizer uma análise estatística. Obviamente, a maioria é pobre. Como eu e vocês somos pobres. 80% da humanidade é pobre. Ou mais, se falar na humanidade, né? Porque depende do país. Nos Estados Unidos é uma porcentagem maior de pobres. O que você está falando? Desculpa aí. Não, se eu estou falando isso daí, vai me meter com os preconceitos políticos das pessoas. Na Índia também tá cheio de pobre. Pronto, ó, já desvinculei para não brigar com vocês. Tem pobre em toda parte, né? Há uma porcentagem bem menor de pobre na... Não fala, Cara, não fala. Fica quieto. Na Suécia, pronto, evitei a bronca. E é muito estranho isso. O pobre quer se achar rico. E acha que vai ficar rico. É igual ao futebol. Antigamente era assim. Hoje em dia é ser youtuber. Antigamente eu não preciso estudar. Eu vou jogar futebol. Porque o Zico, o Sócrates, o Pelé conseguiram. Na época era esses nomes, tá? Hoje em dia é Ronaldinho, é Neymar, outros nomes, né? Então eu vou ficar rico igual eles. Pra que eu preciso estudar? É só ser jogador de futebol que ganha muito bem. E quando descobrem a verdade, é triste.
viver na ilusão, né? Ó, isto é o roxo, terra. Meio para o violáceo quase, mas ele é terciária. O roxo é terciária. Eu quero ser piloto de avião. É legal. Bacana isso. Você acompanha Aviões de Música? Eu acompanho. Aquele contador de histórias. Ele faz manutenção de avião. Você pode trabalhar com manutenção de avião também. Será que esse armazenamento de backup nunca vai sair? Ah, saiu. Ó. Vamos tentar deixar mais escuro. Então eu pego o cian, que não é bem um cian, um pouco mais forte. O magenta, o amarelo, o cian, o magenta. Vamos ver se consegui. Consegui, ó. Ficou bem preto. Viram como funciona? A técnica que eu estou usando agora é de pasta. Eu estou usando a aquarela bem pastoso. Diferente de ontem, que eu deixei molhado e eu espalhei o degradê. Sou o meu maior medo de tentar um cantor sertanejo no meio. Tá aqui. Sabe, tudo tem técnica, tudo tem uma técnica. Tem alguma coisa assim que é um truque, é um segredo. O Silvio Santos não ficou rico porque era um comunicador talentoso. Ele ficou rico porque ele tinha, além de ser um apresentador talentoso, ele era inteligente. Ele sabia como ganhar dinheiro, buscar a parte de mais lucro, porque ele era caixeiro viajante, você sabe, caixeiro, né? Não viajante. Ele trabalhava na rua vendendo coisas. E então ele tinha a arte de negociar, então tinha a história de vocês comprarem e venderem por um preço mais caro. E como vocês vão vender, né? Como que vocês vão falar? Olha só, tracinho, pelinho. Tracinho, pelinho. Olha como funciona. Eu olho aqui, eu faço igual. Daí, ele viu um outro cara trabalhando com o baú da felicidade, né? E o baú da felicidade, você tem o produto e a pessoa compra a prazo. Naquela época era difícil, porque quem comprava a prazo, às vezes deixava de pagar, recebia o produto e deixava de pagar. Mas ele fez uma forma diferente, que era, você era sorteado e podia receber antes. Aí, ele fazia em 1000 vezes, era o carnê da felicidade, né? Era uma técnica muito boa. E o Silvio abraçou essa ideia. E quando ele abraçou essa ideia, ele começou a fazer propaganda na televisão disso. Então, ele comprava um horário e fazia o sorteio do baú da felicidade, porque o sorteio era feito no rádio. E agora ele estava fazendo na televisão. Então, é mídia. É tudo mídia. Eu, por exemplo, aqui, eu estou fazendo essa live. Eu não estou usando da mídia. A mídia como é? A gente tenta engajar. E como que a gente engaja? Pedindo, me curta, me siga, me compartilhe. É uma forma de engajamento. Essa forma de engajamento é uma forma mais brutal. Eu imploro para vocês, eu peço para vocês para conseguir mais engajamento. Comentem. Quando vocês comentam, é engajamento. Então é um conhecimento. E tem um outro jeito? Tem. É o que o Silvio usou. Pagar. Ele pagou pelo canal e lá ele apresentou o show dele. Quando se paga, é caro o minuto na TV. Ele pagou caro porque o baú da felicidade era, você pagava, mas você não recebia o produto. Só recebia se fosse sorteado, igual um jogo. Então você ficava pagando e o produto não chegava. Então ele vendia produtos baratos a um preço caro. Essa era a técnica. Produtos baratos com preço caro. Só que ninguém percebia, porque era muito barato quando dividia em milhares de vezes, em centenas de vezes. Ninguém percebia. Não era 12 vezes, era 20, 30 vezes. Então, só era sorteado quem pagava o baú em dia. Você tinha que provar que o teu carnê estava em dia. Então, você era sorteado, aí não estava em dia, perdeu o prêmio. Então, vai para a próxima. Se estiver em dia, aí você vai ganhar o prêmio. Olha a pilantragem. E é uma pilantragem muito boa. Numa entrevista que ele fez, ele disse assim, vender para rico não funciona. Rico não paga. Já pobre, pobre paga. É só você dar condição para o pobre, ele paga. Então o rico te dá o calote. O pobre não te dá o calote. Palavras de Silvio Santos. Bacana isso, né? Por que você tem que saber disso?
a gente está dando aula de concept art. Porque quando eu estou dando aula, eu estou dando uma aula mais profissionalizante. Esse é o meu empenho. Eu quero dar uma aula para vocês, que vocês estejam preparados para conhecer o sistema e trabalhar para conseguirem vender a arte de vocês, conseguir vender o trabalho de vocês. Qualquer coisa que vocês façam e se vender. Então, a aula tem esse intuito, então tem essa conversa. Vamos lá, ó. Eu misturo, tá vendo? Só tô com cian, magenta e amarelo. Só trabalhando com esses três. Nenhuma cor mais. Viram? Tá, como que eu vou fazer essas cores amareladas mais claras? Ó, vou mostrar. Esta é a água suja. Eu lavo. Vou aqui no amarelo. Vou limpá-lo aqui do lado. Tá vendo a tinta? Ó, no godet tirando. Viram? Amarelo, magenta, cian. Aqui está um amarelo. Só que tem que tornar esse amarelo meio laranja sujo. Olha ele amarelo. Laranja sujo. Aqui está. Mas não está escuro demais? Olha a cor. Olha a cor. Não tá. Veja, funciona. E como deixar mais claro? Coloco água. Ó, por cima. Toda a parte branca foi coberta. Mas do jeito que eu estou fazendo, não tem a sensação da pelagem. Não tem os tracinhos. Não é? Mas funcionou. Eu consegui o meu objetivo. O que eu quis. Veja. Amarelado. Eu vou puxar um pouco do marrom aqui, ó. E ele ficou marrom automático. A tinta está aqui. O aglutinante está aqui. Eu umedeço. Eu passo a cor. Tem um outro jeito de eu engajar mais. Se eu pagar para o TikTok R$25 em alguma coisa que faça propaganda das aulas, eu alcanço muito mais pessoas. Muito mais pessoas. E se eu conseguir um certo número de pessoas, uma agência entra em contato comigo. E aí eles me ajudam no engajamento e fazem orientações para eu melhorar. E para que você precisa do TikTok? Tem várias razões para vocês precisarem do TikTok. O portfólio de vocês, ajudarem outras pessoas a aprender alguma coisa que vocês acham importante, conseguir voto, vender livro, vender trabalhos, certo? Várias coisas assim. Eu, sem intenção de vender livro, eu vendi uns 10 livros esse ano. É difícil eu fazer meus livros, eu demoro para imprimir, fazer, mas vendi. Ó, eu só puxei a cor. Aqui tá meio esverdeado, tem que fazer verde. E verde vocês lembram, né? Verde é amarelo, mais cian. Pronto, fiz um verde sujo. Ó, também um verde sujo. Vou pontilhar, porque estou vendo pontilhados aqui. Camadas. Isto, obrigado pela palavra, Artsly. É muito importante essa participação. Camadas. Cada vez que nós fazemos isto, nós estamos fazendo camadas. Olha só que legal. Ó, verde. Pus verde. Todas as cores significa todas as cores. E quantas são todas as cores? É de acordo com a sua capacidade de distinguir a variação da cor. Como assim? Pensa o seguinte. Esse amarelo está 100% de amarelo, certo? Se eu pegar 100% de amarelo e misturar com 100% de cian, eu vou conseguir 100% de verde. Aqui, ó. Entenderam? Se eu misturar 50% de azul, 100% de amarelo, eu consigo um verde grama. Assim. Aqui, ó. Nesse aqui. Se eu usar 1%... Oi, Daniel, tudo bom? Se eu usar 1% de amarelo e 100% de cian, eu vou conseguir fazer um cian mais esverdeado, um pouquinho de esverdeado, tendendo um pouco só. Mas quem que vai conseguir descobrir esse 1% para 2%? É muito pouco. Poucas pessoas vão conseguir ver a diferença. Olha esse degradê. Nesse degradê,
eu tenho variação de 1 em 1% daqui para lá. Como assim? Do que você está falando? Eu estou falando que se você pegar 100% de magenta e 100% de amarelo, você tem vermelho. Aí você vai falar, você é doido, cara? Tentando ligar ele. Aí, ligou. Aqui. O lobo. Google. Vou escrever yellow em inglês. Ó. Magenta and yellow. Tá aqui. É uma cor secundária porque mistura as duas. Aí tá o vermelho. Entenderam a ideia? 50% é metade. Então, a variação disso daí, vocês veem essa tabela. Agora estão entendendo essa tabela. É bem aqui, ó, que vocês escrevem a porcentagem. E quando vocês escrevem essa porcentagem, as cores mudam. E mudam para infinitos números de cores. E é isso que a gente está trabalhando aqui. Eu só estou com 3 cores. E eu estou pintando esse lobo com todas as 3 cores. Vamos acelerar e acabar esse lobo. Lobo guará. Parece uma raposa. Ó. Cian. Um pouco de magenta. Ó, violeta. E bastante amarelo. Pronto, tá aí. Veja, tá bem forte, né? Muito forte, meio esverdeado, concorda? Pego água e eu enfraqueço. O que eu estou fazendo? Estou diminuindo a porcentagem dele. Isso que está acontecendo. Quando diminui a porcentagem, ele clareia. Agora o papel. Esqueci de mostrar como funciona o papel. Quando o Nick Art está falando, ele falou agora, ele falou aqui nos comentários, é basicamente as cores primárias subtrativas, significa que quando vocês misturam as 3, vai subtraindo a cor e ele vai escurecendo, como se estivesse apagando a luz. Ó, ficou preto. Se fosse as primárias da luz, é ao contrário, ele vai clareando. Então a luz, quanto mais primárias, mais forte a primária, vermelho, verde e azul é a primária da luz. Da luz, tá? Da luz, vermelho, amarelo, vermelho, verde e azul, RGB, red, green, blue, é luz. Boa noite para você também, Nick. Bem-vindo, obrigado pelo comentário. Da luz. Quando você liga as 3 cores juntas, fica branca. É isso que acontece. Sério que eu não vou acabar essa pintura? Já deu 1 hora e não acabou? Lembrando que a nossa aula é só 1 hora. Ainda não deu 1 hora. São 18h57. Eu pensei que deu 1 hora porque a missa acabou e a missa acaba às 18 horas. Hoje acabou mais cedo. Ó. Eu puxo, faço a mistura e quando eu faço essa mistura, eu consigo as porcentagens. Se eu conseguir fazer tracinho, eu consigo o efeito de pelagem. E o efeito de pelagem é muito legal. Uma coisa que eu falei durante as aulas de animais é: façam os tracinhos no sentido do pelo. Se vocês tiverem animais, pensem que estão fazendo carinho. Oi, Alex! Como é que você está? Boa noite para você também. Quando a pessoa coloca o ano, 1994, eu fico imaginando, é o ano que a pessoa nasceu. Isso quer dizer que ele nasceu em 94. E se ele nasceu em 94, tem 31 anos. Ou vai fazer 31 anos, o ano não acabou, né? Acertei, Alex? Tem 30. Então você vai fazer ainda aniversário. Feliz aniversário adiantado para você. Ah, vai fazer o mês que vem. Acabou de falar. Aí tá. Ó, CD, que nós estamos usando. O amarelo eu vou fazer veladura, passar por cima aqui. É veladura, assim, localizada, não é em todo ele, para dar aquele olhar bonito. Ó como tá ficando. Percebe? Ela já tá aparecendo. Viram
o segredo são os tracinhos. Você aprende como combinar as cores jogando. Conta, Dan. Conta que eu leio. Aí vai ficar no YouTube que você falou. O Dan é professor de física e artista. O cara é o grego completo. Bem, será completo se ele também faz exercício, treina. Um aplicativo no Play Store chamado I Love You. Oba, vamos ver. Aí vai. Ah, no Play Store. Aí. Ó, o Ibspaint. Ibspaint é muito bom. Love Who. É. Assim. A gente vai falar de Who depois. E outras coisas em relação à cor. Que são a anatomia da cor, né? Que tem contraste, tem... eu esqueci tudo. Depois eu vou lembrar. Então, esse aqui é um jogo que ajuda a gente a aprender a misturar cor. Obrigado, Dan. Valeu, Renor. Renor já é um tempo que tá aí comigo, já faz, acho que 3 dias ou mais, sei lá. Jogar. Zut. Iniciar. Ó que legal. Nossa, é um jogo educativo, pelo jeito. Ah, daí você vai localizando e aumenta a sua percepção em relação à cor. Depois acho que vai melhorando, né? Depois chega na parte numérica, Dan? Ou não? Legal. Perfeito mesmo. Obrigado. Aprender as nuances. Mostra o subindo de nível. Depois fala um pouco sobre as cores complementares. Sim, ótimo. Legal. Muito bom isso daí. Aí você passa para o professor de artes, que fala que vermelho, amarelo, azul são primárias, e aí ele aprende mais sobre cores e ensina certo. Aí estão preparados para a indústria. Muito bom. Porque nas indústrias a gente tem que saber, porque senão não dá certo. Obrigado, Artly. Pena que não vai dar tempo de terminar. Vou fazer a perna. Vamos acelerar, então. Ó, vamos dar assim. Me curta, me siga e me compartilhe. Amanhã é quarta-feira e as aulas vão ser 18h30. Porque amanhã eu vou dar aula... Peraí, sexta-feira? Não, amanhã é sexta. Não vou dar aula. Sábado começa novamente, tá? Então, sábado eu continuo a aula. Tá aqui, ó. Sábado, das 18 às 19. Domingo, das 18 às 19. Segunda, das 18 às 19. Terça, 18h30 às 19h30. Quarta, 18h30 até às 19h30, esqueci de escrever. E quinta, 18h30, 18 horas até 19 horas, que é hoje. Ou seja, a aula acabou. Então, só vou acelerar aqui. Ah, e tchau para vocês. Beleza. Vamos acelerar. Só para mostrar. Pegar um pincel maior. Pegar aquele que eu deixei separado. Cadê ele? Tá aqui. Eu perdi. Eu deixei um separado aqui e eu perdi. Ah, vou usar esse vermelho. Ele é grandão. Vamos lá, mais rápido. Ah, essa tinta não lava. Não joga fora, tá? Eu vou falar disso, Nicolar, quando a gente falar de teoria da cor. Hoje a aula é aquarela. Então, ó, eu tenho que falar da cor quando eu falo de aquarela. Eu tenho que falar da cor quando eu falar de composição. Mas vai ter composição de cor, que daí eu vou falar somente de cor. Aí a gente vai falar de cor de computador, de cor hexadecimal, da história da cor, do pessoal que fez a separação, os físicos, os cientistas que fizeram a separação, do cara que falou a coisa errada lá, o Ostwald, né? Que é o criador do termo mol, que é prêmio Nobel da Física, que fez um retrocesso na teoria da cor, que já tinha avançado. Falar dessas coisas. Daí é só sobre cor. Provavelmente vai ser umas 3 ou 4 aulas, ou menos, sei lá. Quando falarmos de composição. Vai ser em breve. A gente ainda tem guache,
Ainda temos que falar de... O que mais? Ah, eu mostro. Olha que legal. Esse eu pintei do mesmo jeito, as pinceladinhas, tá vendo? São pinceladas mais grossas. Não, esse aqui quem pintou foi a Valéria, tá vendo? Ó? Um lobo. É o mesmo recurso. Aqui. Nós estamos aqui, ó. Materiais e cores. A gente falou de lápis de cor, aquarela. Na próxima aula a gente vai ver guache. Depois Alex Ross. Vamos falar sobre estilo. Vamos dar exemplos de guache e Stan Miller. Já vimos pastel seco? Já vimos, né? Já vimos. Não vamos falar. Vamos ver a Kine Art. Depois a Miho Hirano. Depois rosto, técnicas de pintura. Depois a gente vai ver Art Nouveau e Ernest Deline. Depois Elizabeth Sonrey e Alphonse Mucha. Depois mais exemplo de Art Nouveau. Depois princípios de Gestalt. Depois desenho decorativo em faixa e composição geométrica. E depois Paul Gustave Doré na plataforma vermelha. Leonardo Fibonacci, composição artística, que eu falei, né? E depois, ó, técnica de composição fotográfica, a gente vai ver cor de volta aqui rápido, diagramação layout, desenho de arte para HQs, história do alfabeto, letra gótica, alfabeto, caligrafia, técnicas, letterings, e aqui, ó, teoria RGB, CMY, Thomas Young, trigêmeo hexadecimal, primários e secundários, propriedades da cor, terciárias, círculo de Ostwald, composição, relação de cores, psicologia da cores no cinema, viram? E vai ser aí. Ô Dan, tá gravado as aulas que você não viu, se quiser ver, claro, lá no YouTube. É só entrar no meu canal e você vai ver. E agora a aula acabou, então me siga, me curta e me compartilha e até a próxima aula.